This call is now being recorded. Bom, pessoal, boa noite. Vamos então iniciar nossa aula, relembrando que nós passamos na aula passada, a aula do dia 21, que foi uma aula síncrona, material de leitura para vocês entenderem quais os modelos de referência se baseiam, em que nós nos baseamos para estabelecer qual é o nosso modelo de gestão, né? Então, esse material serviu de base. Eu vou fazer aqui um resumo desse material para poder, para que vocês possam, através desse resumo, a gente emendar no tema de hoje, né? Que já entrando na parte de planejamento. Então, nesse material de leitura, nós vimos que os modelos de referência para a gestão, eles sempre se baseavam num tripé, né? Onde a gente, dependendo do que se quer para a manutenção, ou seja, dependendo do propósito da empresa, dependendo do que é permitido fazer, né, que é a parte de ambientação, o que é permitido fazer, a gente então pode ver o que nós podemos alcançar. Então, do que se quer, do que é permitido, a gente pode definir o que pode alcançar e aí estabelecer, então, o sistema de gestão que se vai trabalhar em cima do modelo de referência que nós usamos para atingir o nosso modelo. Então, o modelo de gestão, ele é um exemplo, né? O próprio nome está dizendo, é uma referência que nós usamos para atingir os nossos objetivos. É óbvio que os modelos de referência, eles não se encaixam exatamente no modelo da empresa que você precisa, que você tem para administrar. Então, se você precisa desenvolver as tarefas, né? Se você tem os recursos, entende por recursos, gente, equipamento, dinheiro, orçamento que você tem muito ou pouco, e o que você tem de tecnologia, que são os teus sistemas, as ferramentas disponíveis, a tua metodologia, a tua filosofia de trabalho e a maneira como você trabalha, tudo isso interligado, obedecendo às estruturas, normas da empresa, fazendo frente às situações ambientais. O exemplo que nós temos agora é a pandemia, então muda algumas coisas, esse ambiente externo influi na empresa, né? Uma greve pode influenciar, então um ambiente interno, um ambiente externo também influencia nesse contexto de modelo de gestão. Tudo isso vai interferir, ajudar ou atrapalhar você atingir os seus objetivos e metas, né? Então, para que eu tenha o nível de confiabilidade requerido, eu preciso conciliar todos esses aspectos, né? Se a gente pegar a definição completa de modelo de gestão, é a forma como as empresas se organizam para fazer as suas tarefas, usando os recursos que ela tem, aplicando a tecnologia que ela dispõe, seguindo as normas e as regras dentro da estrutura da empresa, e aí, dessa forma, a gestão da empresa vai refletir toda a cultura organizacional, através dos ambientes, os objetivos que ela se propôs serão atingidos e, como consequência, a missão, o negócio será cumprido, né? O modelo de gestão proposto, ele se baseia basicamente nesse círculo de qualidade, onde nós vamos partir de um planejamento, vamos definir metas, vamos definir como alcançar essas metas,
Uma vez que o plano está pronto, a gente vai educar a equipe, treinar a equipe, executar o trabalho. Em função dos resultados, a gente vai conferir e verificar com as metas que nós estabelecemos, e aí verificar o que deu certo, o que deu errado, e, por último, o que deu certo a gente padroniza, o que deu errado a gente tem que correr atrás para tentar corrigir, né? E refazer o plano. O nosso modelo proposto é basicamente a mesma coisa, se baseia na mesma coisa. Nós temos uma etapa de planejamento que vai depender de um levantamento inicial dos tipos de ativos e a organização dos equipamentos que nós vamos fazer manutenção, ou seja, qual é o nosso contexto. Nem todas as máquinas têm a mesma necessidade de atuação, existem máquinas com prioridades e classificações diferentes, máquinas mais importantes, máquinas menos importantes para o processo. Uma vez que eu defina isso, eu vou, então, elaborar as ações de manutenção em cima desse levantamento. Vou fazer o plano, vou fazer a programação. A diferença do plano e programação: o plano são as ações, a programação tem a ver com as datas, o quando será feito, e vou planejar ou não a necessidade de materiais sobressalentes em função da própria prioridade da máquina. Então, essas etapas, elas estão dentro do planejamento. A manutenção se preocupa com essas etapas do planejamento. É óbvio que ela vai executar o que ela planejou, né? Essa execução, ela tem que se anteceder de um treinamento, né? Você não vai passar um plano de ações para uma equipe sem treiná-la. Então, você vai treinar a equipe, as ações vão ser executadas, os materiais vão ser gastos, os dinheiros, os montantes necessários, você vai controlar o que gastou e, obviamente, você vai ter resultados ou não daquelas ações que inicialmente você pensou. E aí, você precisa, então, acompanhar com indicadores. Esses indicadores, eles serão comparados com o que você planejou antes, né? Lá no planejamento, você tinha uma ideia de performance da máquina. Será que ela atendeu ou não, né? Então, isso tem que ser acompanhado. E aí, por último, né, você vai, deu certo, mantém aquele padrão, padroniza. E se deu errado, o que deu errado, né? Por que falhou no plano? Então, nós temos que tomar ações baseadas nessas falhas de planejamento e refazer o plano para rodar de novo, tentando melhorar os resultados. Ou seja, a ideia desse modelo nada mais é do que uma melhoria contínua. É o foco. O gestor que trabalha com esse tipo de modelo, ele está sempre planejando, executando, verificando o que ele planejou, comparando. Deu certo, ele padroniza; deu errado, ele toma alguma ação corretiva. E isso é o nosso modelo proposto de trabalho e que nós vamos abordar ao longo desse semestre, né? Uma vez que a gente viu que esse é o modelo que vamos trabalhar, vamos dar uma introdução do que vem a ser o planejamento de manutenção. O planejamento, sem ser necessariamente manutenção, qualquer planejamento, ele contribui para a eficiência dos processos, né? É fundamental que toda a empresa se organize e, por isso, passe por essa etapa de planejamento, curto, médio, a longo prazo. Todas as empresas têm que ter. Bom, com esse planejamento, você pode saber aonde você vai chegar, né? Você pode saber se vai conseguir ou não os seus objetivos através do que você está planejando, né? Então, planejar
entender aonde você está, qual é a tua situação atual e como você vai enxergar você, a tua empresa no futuro. E, obviamente, que as decisões que você toma hoje, as ações que você toma ontem vão refletir nesse futuro que você imagina. Então, sempre no planejamento, a gente procura antecipar as mudanças, procura antever as necessidades para atender não só ao que a empresa precisa como missão e negócio dela, mas contornar todas as necessidades de ambientes interno e externo, porque no final das contas você precisa garantir a sobrevivência da empresa, a necessidade de produzir com eficácia. É por isso que você precisa planejar, né? Então, normalmente, uma visão resumida, nós podemos dizer que é uma direção. Planejamento é uma direção em que você fica mais ou menos escoltando, acompanhando para alcançar aquele objetivo desejado. O plano de manutenção, ele nada mais é do que ou um documento, ou vários documentos, ou uma série de documentos em que você registra ali as atividades que você vai fazer naquele equipamento, naquelas máquinas, naquele sistema, naquele conjunto, com uma certa periodicidade, a periodicidade vai ser definida, e essas ações vão precisar ou não de materiais, e quem é o responsável que vai fazer. Ou seja, o plano de manutenção é você registrar nada mais, nada menos do que responder essas perguntas. O que vai ser feito, como vai ser feito, em quanto tempo a gente estima fazer, aonde vamos fazer, quem é que vai fazer, quando vai ser feito, a partir de que tal data e qual frequência, quanto custa isso fazer, uma estimativa. A gente talvez não vá acertar na primeira vez, mas repetindo essa ação 2, 3 vezes, a gente vai aprimorando essa ideia ou esse sentimento de tempo que a gente vai fazer e quanto vai custar, né? Então, todos esses aspectos que vão responder essa questão de planejamento. Então, se eu planificar essas informações, o meu plano nada mais é do que aonde eu vou fazer essas informações, eu vou ter um local específico, um endereço específico onde vai ser feita a ação de manutenção, o que vai ser feito, qual é a tarefa em si que vai ser feita, como que ela vai ser feita, se vai precisar de material, ferramenta específica, quem vai fazer, se é o mecânico tal, se é o eletricista tal, enfim, quem é que vai fazer essa atividade e o tempo estimado para que essa atividade seja feita. E por último, aí você vai colocar a programação, que é quando você vai fazer esse plano. Ora, uma vez que você tenha essas etapas definidas, você tem um planejamento. Planejou, você precisa agora só de uma data de início do plano, que é a programação. Olha, tem tudo isso aqui definido, mas ainda não disse quando que o plano vai começar a rodar, né? Então eu vou dizer que esse plano está pronto, mas eu só vou começar a rodar daqui a 15 dias. Então, daqui a 15 dias que começa a rodar o plano. Então, com o plano, com a programação, você tem o que a gente chama de plano de manutenção. É o que a gente tem, o quadro completo necessário para a elaboração do plano. As etapas básicas para esse planejamento da manutenção, resumidamente, são 5. A primeira etapa, e é fundamental, é levantar os dados dos equipamentos que você vai precisar para fazer a manutenção na tua empresa, né? Então, quais são esses equipamentos, né?
Que informações você precisa tirar desses equipamentos para você ter uma ideia de que tipo de plano você vai precisar elaborar, né? Se esses equipamentos são mais eletrônicos, são mais mecânicos, são mais de mecânica fina, se é uma mecânica geral, tem eletrônica, tem eletricidade de baixa voltagem, média voltagem. Então, essas informações você vai levantar. E não são todos os equipamentos que você vai fazer manutenção, mas você precisa ter um conjunto de informações iniciais que te facilite essa necessidade ou essa possibilidade de elaborar o plano. Conseguiu esses dados, você vai partir, então, para definir qual desses equipamentos, e normalmente não são poucos, né? Mesmo uma empresa pequena, nós estamos trabalhando aí com 20, 30, 40 equipamentos, né? 50. Numa empresa grande, nós temos 10 mil, 15 mil equipamentos. Então, nem todos a manutenção vai poder dar atenção a todos. É impossível, né? Então, a gente precisa definir, dentro desses equipamentos que eu levantei, qual deles são mais importantes para o processo produtivo. Não é que são mais importantes pelo valor, mais importante porque tem mais conjunto, não. Por que ele é importante para o processo produtivo? Aquele equipamento se parar, para o processo. Aquele outro equipamento se parar, não para, mas não prejudica tanto. E tem um outro que para e não acontece nada. Então, essa criticidade eu vou precisar definir para o meu planejamento de manutenção. São dados fundamentais. Definir isso, né? Quais são equipamentos? Qual é a criticidade de cada um? Aí eu posso começar a definir que tipo de manutenção eu vou fazer para cada equipamento. E quando a gente fala aqui de tipo de manutenção, nós estamos falando de tipo de estratégia. Quais equipamentos que nós vamos fazer preventiva sistemática, quais equipamentos que eu vou fazer preventiva programada, quais equipamentos que eu vou fazer ronda, quais equipamentos que eu vou fazer detectiva, né? Em que, ou no equipamento como um todo, ou em parte do equipamento, ou no sistema, ou no conjunto, enfim, eu vou definir quais estratégias que eu vou usar para fazer jus a uma manutenção adequada para garantir a confiabilidade e a disponibilidade da máquina. Então, aqui no passo 3 eu vou estar detalhando já, né? Já vou estar detalhando as ações que eu vou fazer. No passo 4, no momento que eu detalhei, eu preciso agora criar uma estrutura para colocar as ações dentro dos conjuntos específicos. Então, eu preciso dividir a minha instalação, a minha máquina, o meu equipamento em sistemas conjuntos e subconjuntos, ou seja, eu preciso criar um código estruturado que represente a máquina, de tal forma que quando eu colocar uma ação de manutenção esteja bem colocada no endereço específico e que todo mundo conhece e que eu possa depois usufruir dessa codificação e tirar vantagem, como levantamento de desgaste, levantamento de custo, quantas quebras eu tive no conjunto tal, ou no sistema tal, ou na máquina tal. Então, a estruturação do plano não só serve para facilitar para que o mantenedor vá na máquina no local que eu quero, como também eu possa tirar no histórico de manutenção informações que vão facilitar o meu planejamento e facilitar o meu estudo de melhorias em cima dessa máquina, né? Essa é a ideia de você ter uma estruturação. E, por último, na etapa 5, né? Você elaborou o plano, né? Imagine que você hoje fez um plano para uma máquina, para uma fresadora, determinou a divisão estrutural,
alocou ações que vai fazer, vou fazer isso no barramento, vou fazer isso no motor, vou fazer isso na lubrificação, na refrigeração, tudo definido. E botou o sistema para rodar, colocou frequência e colocou uma data de início do plano. E esse plano ficou lá. Daqui a um ano, vamos supor que essa fresa caiu, atendia uma linha de produção que fazia um determinado produto e esse produto hoje não faz mais, e essa máquina ficou em desuso, ou essa máquina ficou sendo subutilizada, o plano de manutenção dessa máquina, numa situação hipotética que eu falei agora, ele precisa ser revisto. Não há necessidade de eu fazer ações de manutenção para uma máquina que hoje ou no futuro não vai ter a mesma importância que tem hoje. Então, esse plano precisa ser acompanhado periodicamente. O que você planejou de ações é uma ação que você tem que rever periodicamente para que você mantenha o plano de manutenção sempre atualizado, né? Em função de todo aquele contexto que nós falamos ali, do modelo de gestão, de todo ambientes internos e externos que fazem pressão sobre a empresa e que acabam afetando qualquer gestão de qualquer setor, e a manutenção não foge disso, né? Então, isso daí precisa estar sempre revisto. Essas são as etapas básicas. Ah, nas demais telas que nós estamos colocando, nós descrevemos um pouco mais, né, do que vem a ser isso. Então, vocês vão começar a verificar que está descrito, há uma descrição maior de cada uma dessas etapas. Vale a pena destacar a etapa de 4. O plano de estruturação ou plano de manutenção é um documento que vai ter as informações e, além daqueles passos anteriores, né, 1, 2 e 3, mas eu vou precisar colocar periodicidade, quanto tempo eu acho que vai levar, e esse tempo ele vai ser mais preciso, mais exato, quanto mais vezes eu fizer esse serviço, né? Esse serviço vai precisar ser feito com a máquina parada ou com a máquina em andamento? Quais as especialidades, quais os recursos que eu vou precisar para fazer manutenção nessa máquina? Quais as ferramentas necessárias? E aqui nós entendemos ferramentas, não é a chave de boca, a chave de fenda ou alicate, não. Isso aí qualquer mecânico tem em qualquer maleta. Nós falamos de ferramentas específicas, né? Algo que a empresa não tem, que muitas das vezes tem que contratar para poder fazer jus a uma ação de manutenção. Isso tem que ser planejado. Não posso planejar uma ação e não contar com algo que a empresa não tem, né? Então, isso tem que ser pensado antes. Então, esse passo 4 onde eu vou fazer o plano, além de todas aquelas ações que eu planejei, eu preciso tomar cuidado desse aspecto. E aí, no passo 5, né? Eu vou acompanhar os resultados, vou acompanhar o que foi planejado, o que realmente aconteceu, por que deu errado. Aí eu preciso evoluir na minha análise do meu plano, né? Então, resumidamente, o passo em 2 tem a ver com esse levantamento de dados, esse inventário das máquinas da empresa que eu preciso. O passo 3 é elaborar as ações, eu vou limpar, eu vou fazer tal coisa, eu vou regular tal coisa, eu vou fazer isso. Baseado nos manuais, que a gente já vai comentar lá na frente, mas informações que eu tenho dos fabricantes, das informações que eu tenho dos mecânicos mais antigos, eu vou buscar essa informação com o fornecedor. E o passo 4 é onde eu vou definir a programação. Isso que eu pensei, eu vou fazer a partir de que data e com que frequência. E aí depois, no passo 5, eu vou acompanhando, eu vou escolher indicadores bem pensados
que possam medir se aquilo que eu planejei inicialmente na etapa de planejamento, se ele realmente, quando eu executei, eu atingi. Exemplo, eu queria que essa máquina, com as minhas ações que eu pensei, ela não tivesse mais do que 2 horas de parada, de emergência no mês. Eu rodei o plano de manutenção, executei as minhas atividades e cheguei a um resultado que essa máquina parou 6 horas, 3 vezes mais do que eu imaginei. Então, por quê? Por que que deu errado? Ou eu planejei mal, né? Ou alguma outra ação precisaria ser feita para que esse plano pudesse acompanhar, né? Só relembrando, né? Eu vou voltar a tela aqui para vocês, que o nosso plano ele é fundamentado nessas 4 etapas: planejamento, execução, acompanhamento, padronizei o que der certo e o que não der errado eu vou corrigir e vou fazer o plano de novo. Então, isso, o acompanhamento com indicadores é a base que vai dizer para mim o que deu certo e o que eu preciso corrigir para dar errado, para que eu planeje de novo, elabore algumas novas ações, que eu execute de novo e eu tenha resultados melhores ou próximos do que eu imaginava, né? Então, isso está baseado no nosso modelo proposto. Bom, se nós estamos falando, então, no planejamento, então, vamos recapitular. Nós partimos nos modelos de referências que existem para a gestão de manutenção. Vimos o que é modelo de gestão. É fazer as atividades que nós temos, com os recursos, gerenciando os recursos, atendendo à estrutura da empresa, para que com isso a gente consiga manter os objetivos, atendendo a cultura da empresa e fazendo as atividades. Nessas telas, nesses slides, vocês podem rever essas definições. Mas a primeira etapa desse modelo que nós propomos é levantar dados, né? Ou seja, quais as máquinas que eu vou trabalhar, quais as máquinas que eu vou fazer o meu planejamento de manutenção e o que tem de informação nessas máquinas. Então, se você vai trabalhar numa empresa, numa grande empresa, e provavelmente isso já está levantado. Você não vai precisar levantar dados de equipamentos. Mas se você for trabalhar numa pequena empresa, é bem provável que ainda hoje tem empresas que não tenham plano de manutenção. E o cara vai chegar para você e dizer, olha, eu quero implantar a manutenção. Como é que nós vamos começar a fazer isso? A primeira etapa é quais são as máquinas que tem para fazer. E que tipo de informações eu tenho que me preocupar? Então, eu vou me preocupar com um cadastro, um banco de dados, que necessariamente não estou falando que precisa ser computador, mas que pode ser uma ficha, uma folha, um papel. Né? Tem empresas que não têm recursos e não querem. É muito difícil hoje em dia não pensar que alguém não use um computador, um microcomputador, é quase que impossível, mas vocês vão encontrar empresas que são aversas, isso dá mais a investir na manutenção. Não, não, vamos fazer o que tem. Então, você vai usar, muitas das vezes, ainda papel, né? Vai criar fichas, vai ter arquivos com pastas, e é o que você tem. Não, não abandone, não descarte isso, porque ainda é utilizado, né? Então, quando você vai levantar dados dos equipamentos, você está interessado em saber, bom, a minha fábrica faz que processos, ou que subdivisões desse processo eu tenho. É uma área de laminação, uma área de forno, uma área de trefilaria, uma ala de logística, enfim. Quais são esses processos e quais esses subprocessos?
dentro daquele subprocesso, ou seja, dentro, por exemplo, da laminação, quais as máquinas que tem lá. Ah, eu tenho uma gaiola de laminação, eu tenho um caminho de rolos, um leito de, de, de rolos de transporte. Eu tenho várias máquinas dependendo do processo fabril que eu estou trabalhando. Que tecnologias que estão envolvidas? É muito mecânica, é muito elétrica, é muito eletrônica, tem muita automação. Isso muda radicalmente o tipo de profissional que eu preciso ter na minha equipe. Eu preciso entender um pouquinho dessas tecnologias. Não precisa ser uma coisa tão precisa no primeiro momento. No primeiro momento, você está preocupado em saber quantas máquinas tem e o que de mais peso tem nessas máquinas, né? Que tipo de instalações que elas precisam de água, precisam de vapor, precisa de ar comprimido, precisa de óleo lubrificante, precisa de óleo combustível, precisa, enfim, quais as instalações necessárias para que essas máquinas funcionem, né? E quais os conjuntos principais que tem na máquina? Ah, essa máquina tem um acionamento, esse acionamento tem um motor elétrico, está montado numa base, esse motor elétrico na ponta do eixo tem uma polia, então tem um sistema de transmissão polia, correia, ou seja, eu já tenho identificando dois sistemas, o sistema de acionamento, o sistema de transmissão, eu já estou identificando conjuntos dentro dessa máquina, sistemas que eu estou identificando, e posso chegar até, dependendo do quanto é abrangente o meu plano, chegar a nível de conjuntos, subconjuntos e até nível de componentes, que possam ser trocados por inteiro. Quais são os usuários daquele setor, daquela máquina? Quem que usufrui ou que trabalha com aquela máquina? Isso tudo precisa ser levantado, né? Além disso, eu preciso levantar dados dos equipamentos especificamente falando. E aí agora falando especificamente das máquinas. Quando que elas foram construídas, quando que elas foram fabricadas, é uma máquina muito nova, é uma máquina muito velha. Temos manuais dessa máquina, tem catálogo dessa máquina, tem desenho dessa máquina, tem endereço do fabricante, tem site do fabricante, tem contato com esse fabricante. Quando que nós compramos essa máquina? Que preço que foi, né? É importante essa informação. Essa máquina, se ela tiver parada, ela tiver só numa fase de armazenamento, que cuidados que eu tenho que ter? Ou eu não preciso nem me preocupar quando ela estiver parada por um bom tempo, né? Então, essas informações eu preciso. E também preciso saber até que tipo de sobressalente, que tipo de materiais, a gente vai conversar um pouquinho sobre materiais de manutenção, são necessários para essa máquina, se for uma máquina que precise desses materiais, né? Lubrificante usados e outras informações. Então, eu preciso de informações de produção, do contexto onde a máquina está inserida e informações específicas da máquina que eu vou fazer o plano de manutenção, né? Então, por exemplo, imagine que você tenha várias áreas na sua máquina. Então, você vai ter que listar quais as áreas que tem, área 1, área 2, área 3, 4, 5. Dentro dessa área especificamente, você tem máquinas, equipamentos que fazem essa parte da produção da máquina. Então, numa fundição, eu tenho um forno, eu tenho um sistema de cestão para alimentar o forno, eu tenho um sistema para retirar o aço líquido, eu tenho várias máquinas que trabalham dentro da área de fundição. Imagina que eu tenho uma ponte rolante. Essa ponte rolante, por exemplo, numa área ela foi codificada com um tag, com um endereço de ponte rolante 1.
Esse é um código da produção, né? Para identificar, para alocar rapidamente de que ponte rolante nós estamos falando. A ponte rolante 1. Mas em outra área, né? Numa outra área, tem a ponte rolante 9. E no levantamento a gente conseguiu verificar que a ponte 1 e a ponte 9 elas são iguais, têm a mesma capacidade de carga, né? Capacidade de desempenho. Então, isso é uma informação importante para quem vai fazer gestão de manutenção. Porque uma máquina pode, de repente, ajudar a outra, né? Dentro dessa máquina, por exemplo, se eu tiver listando os meus sistemas, os meus conjuntos, e dentro desses conjuntos eu tenho, por exemplo, atuadores hidráulicos, eu tenho motores elétricos, eu também posso ter essa importância, ou tenho essa comparação a nível de conjunto também. Ali eu estou tendo nível de equipamento, aqui eu posso ter nível de conjunto. Por exemplo, eu sei que o motor elétrico 38 que é usado nessa máquina, ele tem a mesma potência, a mesma tensão, a mesma carcaça, o mesmo nível de isolamento e o mesmo regime de trabalho que o motor M75 que eu tenho lá numa outra área. Por que isso? Olha, muitas das vezes você pode ter uma necessidade, no caso, ainda mais motor elétrico, você pode queimar o motor elétrico 38 e você, enquanto ele não é recuperado, você pode perceber que onde o motor M75 está tendo uma produção menor, pode ficar parada, você pode desmontar o motor da M elétrico 75 e usar no local do motor elétrico 38, porque ali a ponte não pode ficar parada. Então, esse tipo de informação é fundamental para um gestor de manutenção, ainda mais quando os recursos são escassos, quando nós estamos falando de aquisição de materiais, aquisição de sobressalente. Então, isso nós temos que nos preocupar quando estiver fazendo levantamento de dados. Então, um exemplo prático, eu mandei uma determinada pessoa fazer um levantamento no galpão, um galpão que estava aparentemente parado, não tinha máquinas no galpão, já foi talvez desativado no passado ou deixou de ser usado, mas ele tinha lá uma ponte rolante de 50 toneladas, o rapaz que foi identificou, e também tinha ventiladores axiais que era para fazer exaustão ou fazer ventilação aí dentro do ambiente, né? Então ele foi lá e listou isso. Ó, esse é um tipo de informação incompleta. Ela ajuda, ajuda. Eu sei que tem uma ponte rolante, tem 30 ventiladores axiais. Mas a informação de baixo, uma outra pessoa mais criteriosa, ela é melhor. Assim, tem uma ponte rolante de 50 toneladas, mas eu sei que o motor principal de translação da ponte é um motor de 75 cavalos, né? Tem a rotação dele, tem a carcaça, tem um sistema de proteção e a categoria de partida e isolamento. Eu já tenho umas informações básicas, e sei que o fabricante é WEG, desse motor de translação da ponte, como também tem do carro, como do içamento da carga, ou levantamento da carga. Então, se aquela máquina está parada, eu tenho condições de, por exemplo, usar um motor de 100 cavalos. Um motor de 100 cavalos custa uma fortuna, né? Então, se eu sei que eu tenho um motor de 100 cavalos numa instalação que está parada, é uma informação extremamente importante para a gestão da manutenção. Como também sei que os ventiladores axiais são é, equipamentos de alta rotação, rotação 3.370, 3 cavalos, carcaça diferente, né? Fabricante búfalo. Então, essas informações já são informações mais detalhadas que eu, quando faço levantamento de dados, tenho que me preocupar em colocar isso num cadastro de equipamento. O mínimo, né? Quais os conjuntos principais. Observa que a ponte rolante ela não foi listada aqui.
Eu coloquei aqui os principais. Ninguém disse qual é o cabo de aço que está usando ali, ninguém disse qual é a roda que está sendo usada ali, ninguém disse qual tipo de trilho que está sendo colocado. Nada disso foi levantado. Foi levantado os principais conjuntos que podem nos ajudar numa eventual necessidade. Os motores principais, poderíamos talvez colocar aqui alguns painéis elétricos que podem talvez ser usados, né? Talvez se tivesse um acoplamento, e deve ter um acoplamento entre o motor, eu listaria o acoplamento que está lá. Enfim, eu procuraria levantar um pouco mais de dados, mas sem dúvida, o segundo levantamento é mais completo que a primeira. E isso faz toda a diferença, né? Uma outra ideia, por exemplo, se você conhece um processo industrial de fabricação de vidro, por exemplo, que está sendo colocado aí, você já sabe que nesse processo industrial você tem aí uma, duas, três, quatro, cinco áreas. Uma de matéria-prima, onde outra realizada a fusão, onde é realizada a moldagem, onde é realizado o resfriamento, e a outra preparada, beneficiada, preparada à aplicação. Então, são 5 áreas de processo e você tem máquina diferente dentro de cada área, de cada processo desse aí, de cada etapa do processo industrial. Bom, um outro exemplo que é muito comum, não, a ideia não é trazer muitos modelos disso, mas é muito comum, por exemplo, o motor elétrico, que é um motor usado em vários locais, ainda mais quando ele é comum, eu posso criar um repetitivo para ele, motor elétrico 01, motor elétrico 38, motor elétrico 54, e criar uma ficha de histórico só do motor elétrico. Esse motor elétrico 34, ele trabalhou 3 meses na máquina tal, queimou, foi para recuperação, quando voltou veio para o almoxarifado. Todo esse histórico ele pode ser colocado ali porque vale a pena para o gestor de manutenção, principalmente para a equipe que acompanha a recuperação, a vida útil desse conjunto, se vale a pena ou não ficar continuando recuperando um equipamento que está constantemente apresentando problemas. Então, normalmente é comum em conjuntos repetitivos você ter um acompanhamento individual. Isso vale para motor elétrico, vale para cilindro hidráulico, vale para cilindro pneumático, vale para válvula hidráulica, válvula direcional, vale para conjuntos que possam ser repetitivos e usados em várias máquinas, né? Bom, que informações eu posso tirar quando eu vou olhar um equipamento? Aqui tem um exemplo feliz, um exemplo completo. A melhor etiqueta da vida de um equipamento. Não é comum isso. Tanto não é comum que eu coloquei aqui como exemplo. Você pega essas informações na placa do equipamento. Então está ali o fabricante, a origem dele, as referências, até os manuais e os desenhos, as dimensões, o peso, a fabricação dele, né? Isso tem a ver com os dados de fornecimento. E até mesmo está colocado ali onde ele é usado, quanto que ele custou na época, quando começou a operar e quais os dados relativos à produção dele, capacidade de compressão, motor, potência, ou seja, esse é uma das placas raras de você encontrar, né? Porque tem informações tanto técnicas como informações do próprio fornecimento, que ajuda, sem dúvida, na hora que você precisar de uma manutenção lá na frente. Vai precisar levantar esse motor. Quanto é que pesa isso? Não tem como botar numa balança, está lá na placa, lá, 390 quilos. Você já sabe que precisa de um guincho para levantar isso, né? Então, essas informações já vão estar facilitando o trabalho de um gestor de manutenção, né? Trago um exemplo para cá de algo que é comum a quase todas as fábricas, que é a questão das utilidades. Bom, o que são utilidades? São recursos naturais, insumos
normalmente utilizado pelas indústrias para serem utilizadas nos processos industriais. Então, nós estamos falando de água, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de fornecimento de gás, fornecimento de óleo, quer seja combustível, lubrificante ou mesmo refrigerante, ou estamos falando de rejeitos que saem do processo, ou efluentes, algo que fica flutuando, resíduos que saem de sistemas utilizados no processo. Então, todas essas utilidades, ou elas precisam ser recebidas e levadas para o processo, e obviamente por equipamentos que precisam também de cuidados, ou você vai terceirizar isso e depende do fornecimento desses insumos. De uma forma ou de outra, seus ou terceirizados, elas precisam de manutenção, né? Então, esses insumos, eles são essenciais. E eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, ali do nosso laboratório de fabricação, ali do IFT, que entra energia elétrica, todas as máquinas precisam de energia elétrica para funcionar, algumas precisam de água, outras não, algumas precisam de ar comprimido, outras não, precisam de lubrificante, precisam de refrigerante, todas as máquinas precisam de matéria-prima, é o fundamental, senão elas vão fazer que serviço, vão produzir o quê? Depende de matéria-prima e depende do projeto dos serviços que vão ser feitos. É para cortar, para usinar, é para desbastar, é para retificar, depende do serviço que eu quero fazer. Então, o serviço é feito do laboratório, numa máquina específica, e após esse serviço, eu vou ter a peça feita de acordo com o projeto, só que isso vai me gerar resíduos líquidos e resíduos sólidos. E eu também tenho que me preocupar com isso, né? Ah, só fiz a peça e o resto que se dane. Não, eu preciso também me preocupar com o que foi gerado daquele serviço. As máquinas ficam sujas, as máquinas geram resíduos, né? Então, imagina que eu for fazer um levantamento nessas máquinas, uma fábrica bem parecida com o que a gente tem lá no nosso laboratório de fabricação, e quisesse fazer um levantamento das principais tecnologias que estão envolvidas ali. Então, é, dificilmente varia disso que nós vamos colocar aqui. Pode ser que vocês encontrem de uma empresa para outra algumas denominações diferentes, mas invariavelmente é quase a mesma coisa. Dentro da área de mecânica, ou você tem necessidade de trabalhar o que a gente chama de mecânica geral, que é aquela mecânica mais grosseira, pessoal que trabalha com caldeiraria, pessoal que trabalha com soldagem, trabalha em tubulação, trabalha em manutenção pesada, grandes componentes, grandes máquinas, tratores enormes, né? Ou guindastes enormes, então são máquinas que geram manutenção pesada pelo tamanho dos componentes, e normalmente esses tipos de profissionais normalmente trabalham nesse nível, troca de peças, limpeza, ajuste, regulagem, mas nós estamos falando de uma coisa mais grosseira. Agora, nem sempre você tem o mesmo profissional que faz esse trabalho mais grosseiro, ele pode fazer também, ou ele sabe fazer, ou ele é capaz de fazer um trabalho mais refinado, que é trabalhar com sistemas hidráulicos, trabalhar com sistemas pneumáticos, é uma coisa mais sensível, sistema de refrigeração, são componentes menores, pequenos, usam mais tecnologia, uma coisa mais precisa, ou mesmo que haja necessidade de instrumentos de medição e controle, ou necessidade de alinhar eixos, nivelar máquinas, ou seja, esse nível de ação já é uma mecânica especializada. E o profissional que trabalha nesse nível não é
o mesmo profissional que trabalha na mecânica mais geral. Você pode até ter um profissional que trabalha nas duas, um ótimo profissional. Mas, normalmente, um profissional de mecânica geral, ele precisa de treinamentos para desenvolver habilidades para trabalhar em uma mecânica especializada, e alguns chamam de mecânica fina. Eu não sei se existe mecânica fina na área de mecânica. Eu não uso esse termo porque acho que tudo em mecânica pode ser mais preciso, mas fino não é, né? E alguma coisa também que eu tenho que me preocupar, embora não seja a minha área de atuação, mas se tem elétrica, se tem necessidade de. Tem conjuntos elétricos ali, tem painéis elétricos, tem acionamento, tem iluminação, tem sensores de proteção, tem lâmpada de sinalização. Eu não vou trabalhar em elétrico, não é a minha área. Eu trabalho em mecânica, mas se eu estiver levantando informação de uma máquina, eu preciso sinalizar isso, por quê? O meu gestor de manutenção precisa saber se a minha equipe de elétrica ela é do mesmo tamanho da equipe de mecânica que eu vou precisar, né? Mesma coisa da área de eletrônica. E essa eletrônica precisa ser definida, se ela é analógica, se ela é digital, se ela é embarcada. Vamos ver alguns exemplos, né? E aí é uma definição de mecânico, né? Não é uma definição de um cara que é especialista em eletrônica. Se eu vejo um componente que tem lá uns dígitozinhos, né? Olha, com certeza o que está por detrás disso é uma eletrônica digital. Não tenho a menor dúvida. Não sei como é que chega a isso. Não sei como faz isso. Não estudei isso, mas eu sei que tem componentes de eletrônica digital. Por outro lado, se eu olho um aparelhozinho desse, com um ponteiro se deslocando numa escala, isso é analógico? É um tipo de sistema, é um tipo de eletrônica que é totalmente analógico. Ah, por que diferencia? Porque o mecânico, o eletricista, o eletrônico que trabalha numa não trabalha na outra. E a manutenção para analógica é diferente de manutenção para digital, né? Então, essas informações são importantes. Eu não vou trabalhar nisso, mas se eu for levantar e se eu puder já tirar essa informação, é importante. A mesma coisa é embarcada, né? O que é embarcada? Embarcada é quando você tem uma tecnologia que tem um software específico para aquele equipamento, né? Aqui tem um exemplo de um comando numérico, que lá no nosso campo nós temos nos dois tornos, no torno e na fresadora, são CNCs, cada uma delas tem um comando. Você pega aquele software que tem na CNC da Home, não vai servir se você pegar o sistema e tentar aplicar no, no comando da fresadora, não vai servir. Essa eletrônica ela é totalmente embarcada, ela é específica daquela máquina. É uma eletrônica, é um software específico para aquela máquina. É a mesma coisa nos carros de hoje, né? Todos os carros já saem de fábrica com um nível de eletrônica, um nível de automação específico, a tal ponto que hoje um mecânico, antes de mexer numa máquina dessa, precisa ter um coletor de dados para saber aonde que ele vai poder mexer, né? É uma eletrônica totalmente embarcada e específica. Então, se eu vou levantar dados no equipamento, quantas máquinas eu tenho naquela fábrica? Eu tenho tantas máquinas. Tá, o que eu tenho nessa máquina 1? Eu tenho mecânica especial? Eu tenho sistema, eu tenho um tanque hidráulico, eu tenho um sistema de refrigeração. Eu já começo a estar direcionando, levantando informações específicas para me poder até dimensionar que tipo de profissional eu vou precisar para fazer frente de manutenção aquelas máquinas que eu estou levantando. Então, isso é uma preocupação que o mecânico ou o eletricista, quem estiver trabalhando, precisa se preocupar para fazer esse levantamento. Então, nós partimos hoje da aula que nós colocamos lá de leitura,
que é modelo de referência e o modelo de gestão que nós propomos para trabalhar no nosso curso. Partimos das noções necessárias do que vem a ser um planejamento de manutenção. E trabalhamos aqui a primeira etapa necessária para esse planejamento, que é o levantamento de dados. Essas 3 aulas compiladas são material que hoje nós trabalhamos aí para vocês. Eu não sei se tem gente aí sim. Quando eu comecei não tinha ninguém, eu vou deixar esse material gravado, eu agora vou parar a gravação para deixar esse material disponível para